Tá, então, boa noite. Temos aqui a parte 2 da acústica. Temos as referências. E o objetivo da aula de hoje é continuação da aula anterior. Só que na aula anterior eu apresentei mais, falamos de movimento harmônico simples e falamos de propriedades das ondas, fundamental, com foco em ondas acústicas, tá? Então, hoje a gente vai continuar, vamos falar, nesta aula vamos fazer uma aplicação melhor. Vamos falar um pouco mais da aplicação dos conhecimentos de ondas acústicas, como influencia eles em alguns tipos de construção, na arquitetura, especificamente, certo? Então, basicamente, a gente vai falar um pouco das propriedades dessas ondas, como influencia em alguns projetos de arquitetura, tá? E também vamos falar um pouco de materiais utilizados para melhora da acústica, tá? Então, basicamente, essa é a aula de hoje. Lembrando que a recapitulação da aula anterior foi apresentado toda a teoria físico-matemática do método do movimento harmônico simples e das ondas. Então, o movimento harmônico simples e onda são duas coisas que estão relacionadas, tá? O que é o movimento harmônico simples? É quando você tem uma oscilação, por exemplo, de um pêndulo, que é uma oscilação que se mantém ao longo do tempo, tá? E você consegue estudar esse movimento harmônico simples por funções senoidais, tá? Funções trigonométricas. E as ondas, tá? Também ou seja, a onda, ela não transporta matéria, mas ela transporta energia, certo? E esse transporte de energia, também, quando você vai fazer uma solução matemática de uma onda, ela também você utiliza funções trigonométricas, seno e cosseno. Então, está relacionado aí o movimento harmônico simples com a parte de onda, certo? E o tipo de onda que nós vimos na aula passada, fundamentalmente, são as ondas que vamos chamar de ondas que são mecânicas. Onda mecânica é uma onda que precisa de um meio para se propagar. Exemplo, temos as ondas que acontecem nos fluidos, já seja na água, por exemplo, em um líquido, e as ondas que acontecem no ar, são que vamos chamar ondas acústicas, tá? E as outras ondas que não... e você também tem ondas que por exemplo, se movimentam em uma corda. Tá? Essa também seria uma onda mecânica. As outras ondas que não são mecânicas são as ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas são todo o espectro de ondas, já seja luz, radiação, que chega até nós, somente que ela não precisa de um meio para se propagar. Elas conseguem se propagar no vácuo. Somente pela variação do campo magnético e elétrico elas conseguem se propagar. Tá? São dois tipos de ondas, mas o foco na nossa aula são nesse tipo de ondas mecânicas, fundamentalmente as ondas acústicas. Tá? E essas ondas acústicas são ondas longitudinais, que são ondas que se propagam a perturbação é na mesma direção que o frente de onda. Tá? Então, imagina uma onda na superfície da água. Ela se propaga para frente, tá? E a perturbação também vai para frente. Ou seja, já, por exemplo, uma onda em uma corda, ela se propaga para frente, mas ela oscila transversalmente. Então, é uma onda transversal. Tá? Então, em resumo, uma onda acústica é uma onda mecânica e é longitudinal. Tá? E o que nós vimos na aula passada mesmo foi essas ondas acústicas. Vimos as propriedades delas. O que significa? A gente tem várias propriedades importantes. Uma é o comprimento de onda, sabe? Que é a distância que tem entre um pico e outro dessa propagação longitudinal. A gente viu o período da onda e a frequência e a velocidade. São todas essas grandezas que nós estudamos na aula passada. Tá? E alguns fenômenos também que nós estamos discutindo. E para isso, na aula passada, a gente só usou como material didático ou de apoio simulações que estão aqui nessa plataforma PET,
tá? Que é uma plataforma internacional que se usa em várias universidades, feito aí pela Universidade de Colorado, no Boulder, nos Estados Unidos. A primeira coisa que eu vou começar a aula de hoje, já como introdução, é uma coisa que, para ter bem claro, como a gente consegue percebendo o som, fundamentalmente na parte biológica nossa do ouvido. Tá? Então, quando o som alcança as moléculas do ar em torno do ouvido, elas interagem, ou seja, elas colidem diretamente com o tímpano, o qual é capaz de transmitir o padrão das vibrações diretamente para os arranjos internos do ouvido, o qual transmitem ao cérebro a informação contida nas vibrações do ar, que é um sinal sonoro, convertidas em sinais elétricos neuronais. Ou seja, na verdade, o que acontece é que no ouvido, a onda acústica, ela se transforma em um sinal elétrico. Tá? Se você vê, esse é o processo o inverso que acontece em uma caixa de som. Em uma caixa de som, o sinal elétrico, seja de uma guitarra, esse sinal elétrico vai se transformar em uma onda acústica. Já que isso é o que acontece aí em uma caixa de som. No ouvido acontece o contrário. Bom, o ouvido humano é um órgão de audição e equilíbrio que detecta e analisa ruídos por transdução. O sea, isso significa conversão de ondas sonoras em impulsos eletroquímicos. E mantém um sentido de equilíbrio, tá? Se você fica com problema que fica enjogado, com problema de desequilíbrio na hora de andar, às vezes é problema do ouvido, certo? Porque você perde o sentido do equilíbrio. Assim, o ouvido serve a função bastante diferente à da audição e a do equilíbrio postural e coordenação da cabeça e do movimento dos olhos. Então, tudo está meio que relacionado. Aí você vê na imagem, é um pouco pequena, não, mas aqui você tem aqui a orelha, não, que então o ouvido ele se divide em três, que é o ouvido externo, o ouvido médio, que é basicamente um canal aqui, e o ouvido interno, que é o processo de transformação dessa onda acústica naquele impulso eletroquímico que falei anteriormente. Então, aqui você vê algumas partes do ouvido, não? Mas a gente não está em uma aula de biologia, mas tem aqui a orelha, o canal auditivo, os ciclos que estão aqui dentro, a membrana timpânica, a trompa de Eustaque, que é esta parte aqui que vibra, e a clóquea, e aqui o nervo auditivo, que basicamente aqui é onde vai se transformar isso em um impulso elétrico. Então, a função do ouvido externo, aqui está, eu deixei claro, é coletar onda sonora e guiá-las à membrana timpática. Tá? Então, ele vai daqui até que está a membrana timpática. O ouvido médio serve para transformar a energia de uma onda sonora em vibrações internas da sua própria estrutura óssea, que é esta parte aqui, e converter e conduzir tais vibrações a uma onda de pressão, com as concentrações e rarefações do padrão incidente ao ouvido interno. E depois que essa onda chega ao ouvido interno, no ouvido interno é possível decodificar o padrão da onda de pressão dentro de um fluido transmitindo impulsos nervosos ao cérebro. Tá? Então, esse processo que tem aqui, ele consegue detectar o som, certo? Como é uma parte biológica, em alguns comprimentos de onda, nem em todos. Tá? Então, esse ouvido vai ter muita influência pela intensidade e a frequência dessa onda que está chegando aí. Então, por isso é que a gente não consegue ouvir todos os sons, tá? Tem alguns sons que a gente não consegue ouvir, porque a nossa estrutura do ouvido interno não permite isso, tá? E a gente vai ver hoje também, uma coisa importante da aplicação, que quando você tem algum ouvido, por exemplo, tem um som e ele tem um eco, ou seja, ele se reflete e volta no ouvido, o mesmo som, ele tem um tempo limite no qual ele vai te atrapalhar ou não essa audição, esse retorno, esse reflexo da onda, de novo.
certo? Então vai ter um tempo limite, um ΔT, que se a onda ela chega antes desse ΔT, você não percebe ela, esse reflexo, não. Agora, se ela se atrasa muito em chegar, você vai te atrapalhar a audição. A gente vai ver hoje qual é esse limite de tempo também, que é importante, você usa bastante nos projetos, assim, para você colocar a estrutura interna, já seja de um auditório, de um teatro, de um cinema, esse tipo de coisa. Bom, primeiramente, a propagação dessas ondas sonoras, elas se propagam através do ar, e isso vocês sabem, porque ela é uma onda mecânica, certo? Se você vai na Lua, que não tem atmosfera, por exemplo, essas ondas acústicas não faz sentido estudá-la, porque elas não vão se transmitir, tá? Mas então, aqui tem na imagem essas frentes de onda, esta parte aqui. Então, diz aqui que a frequência de uma onda sonora é determinada pela contagem do número de frentes de onda que passam por um certo ponto em um determinado tempo. Certo? Então, você vai... que significa, por exemplo, vamos pensar nas ondas de... Você vai na praia e você vê uma onda vindo. Você quer medir a frequência. Então, o que você faz? Você fica parado perto da areia, assim, mas, não sei, uns 10 metros, os 8 metros para dentro da beira aí da praia. Aí você começa a contar, coloca lá, não sei, em 5 minutos. Você vai colher 5 minutos aí. Quantas ondas passam pela sua frente? A cúspide. Você vai contar aí a parte acima da onda. Você conta, não, 10 ondas. Tá, então, se você aí consegue calcular a frequência dessas ondas. Número de onda por o tempo que você escolheu. Então, isso vai te dar aí, mais ou menos, a frequência. A mesma coisa com uma onda acústica, por exemplo. Bom, isso a gente já viu mais na aula passada, não? Volto a repetir aqui. Agora você tem aqui esta imagem, não, da propagação de uma onda sonora ou acústica intensa, que é uma região onde tem uma maior pressão e uma maior densidade. Então, esse aumento de pressão e densidade é o que você vê na onda. Então, você vai ter regiões que chamamos de regiões de máximo, onde tem maior pressão, porque tem um maior número de partículas juntos. Então, o que faz o som é pressionar as partículas. Também está dando um sinal aqui que Tânia estava na internet, mas acho que voltou. E então, se você faz o que você vê na hora se você medir a pressão, você consegue medir a pressão aqui ao longo de toda essa onda, o que tem um comportamento senoidal, que é esta equação que está aqui. E a partir dessa senoide, tanto da senoide aqui, assim, você consegue fazer isso acima da própria onda, que a gente fez isso na aula passada, com a simulação, certo? Você consegue medir aqui, se você pega uma régua ou uma cinta métrica, por exemplo, não, na simulação, não? Você mede aqui, e consegue medir esse comprimento de onda, tá? Existem aparelhos também para você estar medindo isso, comprimento de uma onda acústica. Enfim, o comprimento de onda, seria esta dimensão, e isto aqui é a amplitude. Esse pico aqui chama-se crista, este aqui chama-se vale. Então, tem máximos e mínimos. E você decide, isto que não podem esquecer, certo? Que a velocidade de uma onda, tá? Vai ser avaliada na prova aí, é o comprimento dessa onda vezes a frequência. Ou o comprimento da onda dividido entre o período. Lembrando que o período, o tempo que demora, por exemplo, de aqui mesmo até aqui. Tá? Então, a gente também consegue medir o período da onda. Bom, por enquanto, a gente ainda não está falando da aplicação. Vamos mais... Então, você vê também que essas ondas, elas dependem, o sea, a velocidade de propagação, aquela V que é lambda vezes a frequência, essa velocidade depende do meio. Ou seja, depende se você está estudando essa onda acústica em um material sólido, ou seja, aqui tem o alumínio, é 5.100 metros por segundo, muito alto. No vidro, quase a mesma coisa, 5.130 metros por segundo. Na água, 1.450. Já no ar, que é o que mais a gente vai ter interesse, não? Porque a maioria das construções, enfim, se faz no ar, certo?
ele, a não ser que você vá fazer um desenho, uma piscina, alguma coisa assim, mas geralmente no ar, é 340 metros por segundo. Mas aqui, perceba uma coisa interessante, hein? A temperatura, ou seja, essa velocidade da onda depende da temperatura, ok? Se você aumenta um pouco a temperatura, essa velocidade aumenta, certo? Por que que aumenta? Porque quando você aumenta a temperatura, você vê que um aumento da temperatura, o que acontece no ar, é uma maior flutuação das moléculas. Então, a molécula fica mais ativa. Como fica mais ativa, na hora dele propagar uma onda que passa, ela está oscilando mais rápido. Então, essa onda consegue se propagar muito mais rápido, um pouco mais rápido que com temperatura menor. Com uma temperatura menor, o que faz que as moléculas ficam congeladas e fica mais difícil para a onda movimentar essas moléculas. Então, basicamente, o que faz uma onda é movimentar, fazer que as moléculas na região que a onda está passando tenham um movimento harmônico simples, e elas oscilem, e aí passa essa onda. Tá? Então, basicamente isso. Por isso, um aumento da temperatura equivale a um aumento da velocidade da onda. Tá? E isso vai ter uma influência importante. Por exemplo, quando você tem você construi uma área grande, tá? Imagina um teatro ou um cinema gigante, mas um teatro. Você tem ar-condicionado, um monte de gente lá dentro, a temperatura das camadas de ar não é a mesma, certo? E isso vai influenciar na acústica dentro desse teatro, certo? A gente vai ver alguns exemplos hoje. Então, por exemplo, um exemplo aqui, o comprimento da onda da nota Lá 4, que o Lá é da afinação das orquestras sinfônicas, a frequência é 440 Hz. E o comprimento de onda dele é a velocidade dividido entre a frequência. Só está colocando um exemplo aqui de como calcular a frequência de comprimento de onda de uma nota musical. Tá? Então, você vê que o comprimento de onda é 77 centímetros. Certo? 77 centímetros é uma coisa assim. Um metro, um pouquinho mais da metade de um metro. Então, entre um pico e o outro, esse é o equivalente aí dessa letra musical. Tá? Então, dá para calcular o comprimento de onda aí de todas essas letras aí, pessoal que estuda música. Tá? Uma coisa importante que se utiliza na hora de você estudar acústica é a intensidade em decibeles, decibel, tá? De onde que aparece essa palavra decibel? Esse Bell é em homenagem a Alexander Graham Bell, tá? Que foi um estudioso aí dessas ondas acústicas. Então, a intensidade, que coisa é a intensidade de uma onda? É a qualidade que permite ao ouvido diferenciar os sons fracos dos sons fortes. A intensidade, é se você está escutando aquilo alto ou baixo. O que significa alto ou baixo? Quando você vê aquela senoide, quanto maior é o pico da senoide, a crista aumenta, que significa que aumenta a intensidade. E esse ouvido de vocês vai escutar isso como um som forte. Tá? Então, a experiência mostra que o nível de intensidade sonora varia aproximadamente com o logaritmo da intensidade do som, considerando I0 como a menor intensidade do som audível, ou seja, a intensidade se dá em watts por metro quadrado. Tá? Então, o ouvido nosso, ele vai conseguir ouvir quando o mínimo que consigo ouvir é aproximadamente 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Tá? Então, por exemplo, se você coloca isso aqui dentro do logaritmo, aqui, este seria a partir do qual você consegue, o nível de intensidade que você consegue ver. Tem que fazer uma operação matemática aqui. Então, I são intensidades maiores que esta. Tá? Então, esse número aqui vai ficando maior que este. Então, aqui o número dentro do argumento do logaritmo vai ficar maior que 1. Certo? Se ele fica 1, você sabe que o logaritmo de 1 é 0. Então, você não consegue ouvir nada. E se não, se dá menor que esto que dá menor que 1, esto fica negativo. Tá? Então, enfim.
você define esse valor a partir de que você começa a ouvir. Então, aqui tem alguns exemplos de como vai ficando essa relação aqui. Então, por exemplo, quando essa relação, vamos ver de direita para esquerda, quando essa relação fica 10, ou seja, ETI é 10 vezes zero, é um barulho da folha, assim, um som, aquilo que você vai na roça e não escuta assim. Esse geralmente quando está no entardecer, que até os pássaros foram dormir, e você vai em uma região assim bem de roça mesmo, você pode estar escutando esse 10, tá? Se você está dentro da cidade, é muito difícil. Eu acho que é o único dentro de uma cidade você escutar isso. Se você mora aqui, por exemplo, em São José, longe da Dutra, longe da Petrobras, essa que fica soltando fumaça e barulho de madrugada. Se alguém mora perto aí da Petrobras, aí perto nessa região. Se você morar desses dois lugares, você possivelmente só um domingo de madrugada vai conseguir escutar aqui esse 10. Depois tem um sussurro, 20, muito fraco. Alguém te fala, oi, assim. Seria esse valor aqui. 30 é uma casa muito tranquila. Quando você está conversando com um amigo, certo? Vocês dois num bar assim, imagina que não tem mais ninguém no bar, certo? Dá entre 40 e 60, esse número aqui. Se você está, que quase ninguém toca disco, está muito velho aqui. Na verdade, está escutando uma música na rádio e vai 70, vai estudar 70. E há um tráfego da Dutra, perto da Dutra, 90. Se você começa a usar este aparelho aqui de rua, que é muito chato, tá? Aquele pessoal que usa para fazer buraco na rua, dá 100 esse número. É muito intenso. Quando começa a ter um barulho muito forte na ordem de até 200, esse número aqui, por exemplo, o motor de um avião, você consegue ter até dor de ouvido. É um intenso. E um foguete no decolar, dá 200 decibéis, começa a ser muito perigoso para seu ouvido, tá? Bom, essas são algumas coisas que você tem que saber aqui sobre esse valor, tá? Então, tem som aqui, se ele é menor que este, você não consegue ouvir, tá? Então, por exemplo, tem alguns pássaros que emitem som, por exemplo, morcego, que você não consegue ouvir, tá? Mas eles estão se comunicando com uma intensidade bem baixa, então você não consegue ouvir isso. Enfim, na prática, o que se usa é o decibel. O decibel, tá? É que simplesmente é a mesma equação, só que colocam o número 10 aqui. Então, o que se usa na prática é 10 vezes esse logaritmo que a gente viu aqui. Então, se você vai na tabela anterior de novo, se isto aqui está falando dessa equação, está multiplicado por 10. Então, decibel é 10 vezes esse logaritmo que está aí. De novo aqui, pessoal, esta tabela não vou me parar aqui, mas você vê, aqui colocam outros exemplos de I sobre isso zero e quantos decibéis tem, tá? Por exemplo, aqui, respiração, 10 decibéis, folha sussurrante, 20. Já estamos vendo isso lá como repetir essa tabela aqui, certo? O sea, essa tabela é quase o mesmo que está aqui anteriormente. Agora, outra coisa interessante é a qualidade do som. Então, a característica que distingue um som musical de um ruído é a periodicidade. Ou seja, pessoal, periodicidade, o que significa isso? Um ruído é uma coisa que sai... Quando você está escutando ruído, o que você está escutando é uma frequência muito alta, é aquela senoide vindo assim, oscilando muitas vezes. Tá? Como é tão rápido, o ouvido, a parte interna do ouvido, ela não consegue processar todas as ondas. Então, quando esse chega no ouvido, essa onda acústica com uma frequência muito alta, dentro do ouvido, quando ele está transformando essa onda acústica em uma onda eletroquímica, certo? Ela não consegue processar tudo, tem uma frequência muito alta e termina também fazendo uma onda eletroquímica com uma frequência. Aí o cérebro interpreta isso de forma errônea, acha que alguma coisa está errada, e isso é um ruído, é uma coisa que atrapalha. E é uma música, ou seja, uma música, a diferença do ruído, é
é uma onda que tem uma periodicidade bem definida e, nesse caso, o ouvido consegue diferenciar melhor elas. Tá? Então, a qualidade do som, na verdade, ela se mede aqui pela intensidade, que a gente já viu. Tá? Então, a ideia é você ter uma intensidade que não seja muito alta. Sei que tem gente que usa escutar música alta, rock, enfim, é bom. Mas até certo limite. Aí também tem a ver a altura e o timbre. O que significa essa altura ou tom? É a qualidade que permite ao ouvido diferenciar os sons graves de sons agudos. Ela depende apenas da frequência do som. Tá? Então, uma coisa é a intensidade, que é e outra coisa é o tom, que é quando ele diferencia frequências. A nota mais baixa do piano é o Lá zero, de frequência 27,5 Hz. E a nota mais alta é o D08, que tem uma frequência de 4.186 Hz. Tá? Então, aí isso chama-se tom. Tá? Então, você vê aqui o tom, uma frequência aqui baixa, e quando você está aumentando a frequência da onda que você está medindo aí no piano. Tá? E isso é importante aí para o ouvido, tá? O timbre, qual é o timbre? É a qualidade que permite ao ouvido diferenciar sons de mesma altura e intensidade, emitidos por fontes diferentes. Tá? O timbre nos permite identificar a voz das pessoas e identificar uma mesma nota musical tocada por diferentes instrumentos. Tá? Então, você pode estar recebendo esse timbre, o timbre de voz. Tá? Você, quando conhece as pessoas, não precisa, ainda ele lendo um livro, tá? Você está lendo um livro, o mesmo texto, duas pessoas, ele tem timbre de voz diferentes. E o ouvido humano consegue diferenciar isso. Agora, o que é o timbre do ponto de vista físico, certo? Ele representa uma espécie de coloração do som. Certo? E aqui, para você ver isso, é melhor ler aqui este exemplo que eu coloco. Diz aqui, o timbre do som de uma nota tocada por um instrumento é determinado pelo valor da frequência do tom fundamental e pelo número e as intensidades dos harmônicos presentes. Então, pessoal, a palavra harmônico, tá? Você vai ver isso mais durante a carreira, mas o harmônico é quando você, por exemplo, você consegue estudar uma onda senoidal, ou propriedades da funções senoidais, como a superposição de várias. E isso chama-se harmônicos. Tá? Então, por exemplo, aqui, você vê aqui vários instrumentos. Tem diapasão, que é esta figura da esquerda. Ele tem, ou seja, você viu que todos ele tem ele tem um harmônico aqui, certo? Aí você, na verdade, os três, ainda que emitam a mesma onda, quanto mais harmônicos ele tenha, ou seja, quanto a onda está composta por uma maior quantidade de harmônicos, certo? O timbre dele é melhor para o ouvido. Então você tem aqui um diapasão, um clarinete e o oboe, tá? Então você tem aqui esses gráficos aqui desses harmônicos, tá? Aqui a gente não consigo, eu não consigo explicar mais para você, porque aqui para estudar os harmônicos, você vai entender melhor isso se você assiste uma aula de série de Fourier, tá? Não transformar Fourier, série de Fourier, tá? Se alguma vez você acha uma aula de série de Fourier, que coisa é uma série de Fourier? Certo? Que é uma decomposição de qualquer função pode se decompor em seno e cosseno. Tá? Isso, e aí você vai entrar mais claro para você entender o que significa um harmônico, do ponto de vista matemático. Tá? Mas basicamente isso é o timbre da voz. Bom, por exemplo, estamos parecendo uma aula de música, mas já chegamos ao que a gente quer. Por exemplo, aqui a figura mostra a intensidade relativa dos harmônicos obtidos ao tocar a nota Sol
que é a primeira corda do violino. Se alguém toca violino aqui, é a primeira corda do violino. Então, você vê aqui que tem... O violino sempre tem é um instrumento que dá um timbre muito bom, certo? Então, um timbre muito bom significa que você grafica, se grafica ele, aqui você tem os harmônicos, certo? Que é a composição de várias frequências. O sea, se você suma todas essas frequências aqui, ele dá esta frequência predominante aqui, que é 196 Hz. Aqui você tem o decibel, que é a intensidade, certo? Então, o timbre é a formação aqui de todos esses harmônicos juntos, que dá essa frequência. Então, você vê aqui esse espectro, não? Dessa nota do sol do violino. Então, esse espectro revela a presença de cerca de 15 harmônicos intensos. Quanto mais harmônico tenha uma nota, melhor é de ouvir. Tanto por isso que, por exemplo, aqui, esse instrumento aqui é muito chato, é diapasão. Eu não vejo graça de ouvir um diapasão tocando. Então, o clarinete ainda melhora, mas não se compara com o violino, entenderam? Você vê que o violino, por isso que o violino é um instrumento tão difícil de ser, aprender a tocar violino é difícil, tá? Bom, sim, aqui está falando, som com muitos harmônicos, são cheios e musicalmente mais ricos. Então, mais rico significa mais agradável para o ouvido nosso escutar esse som. Tá? Então, dessa parte, eu deixo esses exercícios que são básicos, é simplesmente para fazer em casa e depois. Tem todas as respostas aqui embaixo, certo? Então, o som tem intensidade de 3, qual o nível do som em decibéis? Então, o que você tem que usar aí é essas expressões aqui que a gente deixou lá. Tem que aprender aí para fazer um pouco de logaritmo, porque você tem que usar aí a expressão, tá? Neste exercício, você tem que usar aí 0 com aquele valor que eu deixei lá em cima, é igual a 10 vezes o logaritmo, e isto que vai aqui, essa intensidade, vamos voltar lá, ele tem que colocar, você vai usar esta expressão aqui, tá? Para resolver esse exercício aqui, esta equação que está aqui embaixo. Então, você tem aqui o 10, e 0 é o valor que eu deixei, este número que está aqui, tem que usar isso em todos os exercícios. E aquele i é o número que está no teu exercício, tá? Então, simplesmente você coloca lá dentro da equação e vai conseguir calcular isso em decibéis. A segunda questão é muito similar, tá? Um material acústico atenua 30 decibéis e o nível de intensidade, qual é o fator de crescimento da intensidade? Bom, aí você tem que ir com calma aí depois. Eu não vou resolver esse exercício aqui, só algumas coisas. Tem a resposta aqui embaixo. Bom, vamos continuar, então. Aplicações. Então, a primeira coisa que estou mostrando aí é a refração do som em função da temperatura. Certo? O que é a refração do som? A intensidade do ar varia como resultado da variação da temperatura. Ou seja, o que significa isso? Que a velocidade do som é maior no ar quente. Tá? Como a frequência do som não se altera, o comprimento de onda aumenta. Tá? Então, você tem que significa? Vamos entender isso aqui. Você tem que a velocidade do som, V, é lambda, vezes a frequência. Certo? Então, a frequência da onda não se altera. Independentemente se... Não depende da temperatura. Então, esta frequência não depende da temperatura. Só que a velocidade sí depende. Tá? Sí depende. Então, o que acontece aqui? Vamos lá. Se a temperatura, que está aqui, aumenta, a gente viu lá que é medido experimentalmente que, então, essa seta para cima significa que a temperatura aumenta. Então, a velocidade, também que acontece com a velocidade, também aumenta. A temperatura aumenta, a velocidade aumenta. Então, se essa velocidade aumenta, então o comprimento de onda também aumenta.
certo? E isso o que significa? O que significa que o comprimento da onda aumenta? Por exemplo, se você tem esta onda, imagina, se você tem... eu não me lembro como que se diz em português, aquilo que usavam as mulheres, em espanhol se fala abanico, não sei como se diz aqui, que usa para, quando tem muito calor, se abre. Se alguém me ajuda aí como se fala isso. Tem calor, faz assim, usavam as mulheres antigas quando mexiam. Leque. Isso mesmo. Leque. Então, como se diz leite? Exatamente. Leque. Quando você abre, assim exatamente a onda. Então, se você vê aqui a estrutura, onde tem maior temperatura, certo? Ele se separa, o comprimento de onda é maior, então se separa. Então, por exemplo, esta onda aqui que está na figura, essa onda que está aqui, se a temperatura fosse a mesma, esta onda, o cara, ela deveria se abrir assim, não? Espera, deixa-me fazer uma coisa diferente aqui. Espera aí, deixa-me colocar... Por exemplo, essa pessoa fez um barulho aqui. Essa onda, em teoria, teria que se movimentar assim. Tá, vamos lá. Tem um cone. Basicamente, você vai abrir mais. Mas o que acontece nesse cone? Como aqui embaixo, nesta imagem, está mais quente que lá, quando essa onda que é formada, por exemplo, ela tem um comprimento de onda que vem de aqui, ela que faz ela faz assim, ó. Tem um comprimento de onda aqui, tem um comprimento de onda aqui, certo? Então ela se propaga assim. Mas se isso não acontece, que a distância que tem aqui acima não é a mesma que está aqui, porque tem diferença de temperatura, o que vai acontecer aí com ela é que agora ela se vai começar a movimentar assim, ó. Vai ter embaixo, por o fato de estar mais quente, se separa mais. Então, o que vai acontecer é que essa onda vai começar a ter uma curva para cima, né? Porque vai ter uma preferência, se separa muito embaixo, e isso na prática o que faz é isso chama-se de uma refração da onda. É a mesma propriedade quando um raio de luz incide sobre uma piscina, ele não se propaga em linha reta, ele tem uma curva. Isso também acontece com a onda, chama-se refração da onda, tá? Então, isso é super importante aqui, tá? Porque, por exemplo, se tem alguém aqui pensando que vai ouvir a pessoa fala para ele, essa onda, basicamente toda a voz da pessoa vai para cima, ele não consegue escutar nada. Tá? Já aqui embaixo é o oposto. Vamos supor que você tem vocês sabem que eu expliquei isso em uma das aulas na semana passada anterior, que existem pressões, né? Existe convecção, movimento de convecção na atmosfera, que são o ar quente sube, o ar quente desce, tá? Então, depende aqui, e isso depende da hora do dia, enfim, se é durante o dia, durante a noite, isso acontece. Vamos supor aqui que agora você tem aqui embaixo o contrário, você está durante a noite, por exemplo, que a superfície está mais fria e a parte mais alta da atmosfera ficou mais quente, porque, por exemplo, aqui tem nuvens. Então, a nuvem termina, vai impedir que o calor flua. Então, fica mais quente acima que embaixo, durante a noite. Então, você chama aqui e ele vai escutar agora, durante a noite. Vocês sabem que durante a noite, por isso que durante a noite, geralmente, o som, fundamentalmente nas regiões afastadas da cidade, você escuta muito longe, por causa disso. Você grita e todo vai para baixo. Já durante o dia, é o contrário. Geralmente, durante o dia, você vai encontrar, por exemplo, a superfície mais quente e lá em cima pode ser um pouco mais frio, por causa da camada de vento que tem. Então, tudo isso influencia na prática com o deslocamento aí do som, tá? Então, o som tem preferência para se deslocar sempre, lembrem, para a região mais fria. Vai se curvar como se fosse uma parábola para o ar, a parte que está mais fria. E isso também influencia aqui, agora estou aqui colocando na figura de um auditório, tá? Então, geralmente um auditório, certo? Você tem ar-condicionado.
Entonces, tem ar-condicionado, ¿qué significa aquí? Que siempre aquí la temperatura en baixo es frío, porque o ar frío desce y aquí acima está o ar quente, certo? O ar quente, y eso es bom. Eso es bom, porque la persona aquí que está cantando, cuando él emite, debería ser esto aquí, tá? Possivelmente ia se refletir aqui e ia chegar a pessoa assim. Agora, o que acontece? A voz da pessoa faz uma curva e vai chegar na pessoa. Então, isso influencia aí na acústica dentro de um auditório, nesse caso aqui. Ou seja, a maior... Aqui está explicando isso, não? Esto aqui favorece a sua propagação para a plateia. Isso é bom. Estou explicando aqui que o ar a 0 graus transporta o som. Aqui estão colocando o valor do som em quilômetros por hora, tá? Que lá em cima é o 330. Se você vem aqui, no slide anterior, tínhamos colocado... onde foi que eu coloquei isso aqui? 340 metros por segundo, tá? Se você... 340 metros por segundo. Aqui estamos colocando o som em quilômetros por hora, tá? Então, por exemplo, a 0 graus Celsius era 330 metros por segundo, é equivalente a 1.180 quilômetros por hora. A essa velocidade. E quando tem a 20 graus Celsius, ele aumenta, lá era 340 metros por segundo, aproximadamente, aqui é 1.250 quilômetros por hora, aumenta basicamente aqui 70 quilômetros por hora. Desse modo, quando as ondas do som se movem do ar frio para o ar quente, ganha velocidade, tá? Quando o ar frio para o ar quente, ganha velocidade. Se entrar na camada quente em ângulo, a parte superior de cada onda e a primeira a mover-se mais depressa. Cada onda é curvada. A gente viu isso lá, que ela vai se curvar sempre para a região onde está mais frio, certo? Então, esta situação aqui do auditório é a situação similar que a gente tem aqui na figura anterior que estava aqui. Está mais frio embaixo e mais quente acima. Está mais frio embaixo e mais quente acima. Tá certo? Bom, outra coisa que é importante é que a gente vê a aplicação também do som. Aqui não me deixa ver a difração do som. Bom, na difração do som, primeiramente que eu deixo aqui para você é o link de uma simulação que tem lá no PET, na plataforma que a gente viu. Eu não vou entrar na plataforma agora, mas se você quer, você pode entrar nesse link e entra lá. Aqui você tem a opção de escolher um gerador de som e colocar aqui uma fenda, ou seja, um buraquinho, tá? Então, esse fenômeno de difração do som é quando o som encontra um obstáculo. Tá? Então, quando o som encontra um obstáculo, você vê aqui que tem uma onda plana do som, está tudo aqui bem. Quando ele encontra esse obstáculo, ele se transforma à frente da onda, que aqui era um plano, agora aqui vai começar a ser tipo semicircular. Tá? Então, sempre, isso se chama fenômeno de difração, que é um fenômeno geral para todas as ondas. E a onda acústica, ele influencia aí nessa parte. Então, por exemplo, como que eu aplico isso? Isso o que permite é que, por exemplo, possivelmente esta pessoa aqui que está cantando para esta mulher, quando o som chega aqui, ela vai se propagar, vai formar aqui uma parte circular, e tem onda circular, e esta pessoa aqui vai começar a ouvir o que ele está cantando, não? Porque se, por exemplo, se não acontecesse difração e ele está emitindo, por exemplo, uma onda meio que plana, quando essa onda chega aqui, ela vai se continuar movendo plana. Então, vai ir embora e essa pessoa não vai escutar ele cantar. Mas isso não acontece. Por a difração, o que acontece é que
esta onda aqui, quando chega a uma região assim, vai começar, se era plana, vai começar a curvar. Então, o frente de onda que vai sair daqui vai começar a fazer esse movimento meio que circular. E quando chega aqui, entenderam? E dessa maneira chega nessa pessoa aqui, vai começar a ouvir o que ele está cantando. Portanto, isso é uma coisa positiva, tá? Então, a figura ilustra a difração do som, que é a propriedade de propagar-se rodeando obstáculos para chegar ao lugar que estão à sombra, nesse caso aqui. Pela difração, as ondas sonoras podem contornar obstáculos, criando nova série de ondas. Estas ondas secundárias irradiam do obstáculo como se este fosse a fonte do som. Então, por exemplo, isso você vê aqui nesse auditório. Tem uma pessoa aqui tocando piano dentro, tem uma porta aqui gigante. Então, esta pessoa que está aqui está conseguindo ouvir o que ele está cantando, né? Porque o som passa por ele. Mas por causa da difração, que acontece aqui nessa porta, essa pessoa, ainda que não está diretamente no caminho da onda, ele consegue ouvir também. Os dois casos aqui, este e este, são similares, tá? Então, esse é o fenômeno aí de difração de uma onda acústica. Outra coisa importante é as ondas sonoras são formadas de zonas alternadas de pressão, já eu falei de alta pressão, de compressão e de baixa rarefação. Quando ondas de fontes diferentes se chocam, ocorre a interferência. Este fenômeno pode ser observado em um tanque de água, de ondas na água. Eu vi isso, a gente viu isso na semana passada. Então, mas aqui eu gostei desta figura que está aqui embaixo, porque esse padrão de interferência, lembra que a gente já falou, no caso anterior, estávamos falando de difração, que é quando passa por um obstáculo. Interferência é quando para ter interferência, tem que ter duas fontes diferentes. Com uma só fonte de onda acústica, não tem interferência, a não ser que você coloque um obstáculo. Se você coloca uma fonte e um obstáculo, pode ter interferência, mas uma fonte só, sem obstáculo, não vai ter interferência. Tem que ter duas fontes, como no caso aqui da figura. E isso cria um padrão de máximos e mínimos. Então, vai ter lugares que uma onda se sobrepõe da outra e cria um máximo. E depois cria um mínimo. Então, esses pontos aqui, este ponto aqui está representando o máximo, este está representando o mínimo. Isso chama-se um padrão de interferência. Isso não acontece com as ondas acústicas, acontece com todas. Até com a luz. A luz tem esse padrão de interferência, tem esse fenômeno de interferência. Bom, e isso sim é um problema, tá? Porque a interferência, ele te causa alteração na frequência e na intensidade dessas ondas. Então, esse sim é um problema aí na hora de você estar tratando com ondas. O problema da interferência. Então, eu aqui deixo. Então, como que a gente criou isso na semana passada? Lembre, você tem a mesma figura, certo? Se a gente conseguir colocar um obstáculo só, a gente estuda, é possível estudar a difração. Difração, aqui está acontecendo difração. Aonde que está acontecendo interferência? Aqui, nesta região. Tá? Então, a interferência é aqui. Isto é difração. Difração e difração. Tá bom? Então, a difração é importante. Senão, a gente, basicamente, uma pessoa que está aqui não conseguiria ouvir o que está sendo emitido aqui. Entendeu? Então, por exemplo, você está em uma casa e alguém te chama. Se você está em um quarto e outra pessoa no outro, só você consegue ouvir a pessoa por causa da difração. Tá? A interferência é quando as duas ondas se cruzam e isso causa alteração no padrão da acústica da própria onda. Bom, você pode estar brincando aí com esse simulador aí depois, se quiser. Bom,
A reflexão do som pode dar origem ao reforço e reverberação ou ao eco. O que significa reforço, reverberação ou ao eco? Tá. Reforço. O sea, ahora vamos a ver otro fenómeno que es la reflexión, ¿tá? Es diferente. Reflexión es cuando la onda bate y se refleja, como la luz. Imagina un rayo de luz en un espejo. Ele entra con un ángulo y sale con el mismo. Se llama reflexión de la luz. A onda, cuando bate con una pared, si ela no tiene un obstáculo, un buraquinho, y no acontece la famosa refracción, ela vai acontecer o quê? Reflexão. Ela vai se refletir para trás. E isso causa o reforço, a reverberação e o eco. Vamos ver qual é a diferença entre as três. Primeiro, reforço é o quê? Reforço é quando a onda, tanto a onda que está emitida diretamente da fonte, ela foi em outras, e ela aconteceu por acaso, uma reflexão, e está chegando as duas ondas juntos, com o mesmo padrão aí o mesmo padrão de... Você lembra quando a gente colocava uma equação de uma onda? Ela tinha lá uma coisa chamada fase, certo? Então, se você tem duas ondas que já com a mesma fase no seu ouvido, é um reforço. Uma se reforça com a outra. Tá, agora, se você tem uma onda que chega com uma fase diferente, mas essa fase tem um tempo bem pequenininho, a gente chama isso de reverberação. Agora, quando uma onda chega com um atraso, muito defasada da outra, atrasada completamente, você escuta uma onda, não chegou nenhuma, e depois, um tempo depois, chega, isso chama-se eco. Tá? Então, o pior dos três é o eco. Tá certo? O eco é muito ruim para tudo. Então, dependendo do intervalo de tempo que chega essa mesma onda que se emitiu na fonte ao ouvido, tem esses três nomes aí. Que las diferencias de tiempo que existen. Al final de cuentas, los tres están relacionados con la diferencia temporal en que llega ao seu ouvido o som direto emitido da fonte e o som refletido. É basicamente isso. Se esse som é muito, muito demorado, é eco. Se ele demora não tanto, é reverberação. E se ele chega junto, quase é reforço. Tá bom? Então, o ouvido humano só consegue distinguir dois sons que chegam a ele com um intervalo de tempo superior a 1/10 de segundo. Tá? Isso é super importante, tá? Para os seus projetos, enfim. Todo o que chega a vocês com um tempo maior que 0,1 segundo, isso é ruim, porque dá eco. Ou seja, eco é você escutando as duas coisas. Isso é muito ruim se você está escutando um violino, tá? Por exemplo, imagina um cara aqui escutando uma música aqui, está chegando uma letra aqui, tá? E depois essa mesma letra chegou aqui, teve uma reflexão, e aqui o violino emite uma segunda letra legal, e agora chega esta junta com outra letra diferente. Isso aqui na prática que acontece? Atrapalha todo aqui a beleza aqui do violino, certo? Então, o que o cara está escutando aí é eco. Então, se a pessoa vai fabricar aqui, por exemplo, na sala, neste caso, tem que tomar cuidado com essa parede, certo? Se você coloca essa parede muito atrás, o eco fica horrível. Então, não dá para fazer uma sala assim gigante por causa do eco. Então, você tem duas opções. Ou você coloca algum material aqui que absorva todo o som que chega e não dê reflexo, tá? Ou você coloca um material aqui que quando o som chega aqui, coloca tipo um espelho assim inclinado e ele, um material inclinado, em vez de ele voltar aqui na mesma direção, ele volta em outra direção para lá e escapa daqui, não sei. Então tem duas opções, você não pode fazer isso. Ou se você não quer fazer, simplesmente faz um local pequeno. Certo? Quanto mais para frente você coloca a parede aqui, melhor, porque ele não vai... o som que vai se refletir aqui tem que demorar menos de 0,1 segundo. Se ele demora mais que isso, dá eco e atrapalha tudo. E lembrem, o som refletido não somente na parede que está atrás, ele vem para a parede superior, tá?
o som, se você vai se refletir aqui, ele volta e se reflete aqui atrás e volta, tá? Essa é uma parte, tem muita bagunça. E tem outro som, quando a pessoa está cantando aqui, também emite a onda. A onda sonora, na verdade, se coloca em toda a direção. Então, também vem aqui nesta parede atrás e vai se refletir, tá? Então, você tem que tomar cuidado, tem que ver como que faz isso, tá? Basicamente, isso não se resolve com a dimensão do local que você vai construir. Isso se resolve com várias técnicas juntas ao mesmo tempo. Tem às vezes que você coloca esta parede aqui atrás mais perto, então já resolveu tudo, não importa que se refleje. Às vezes que você coloca um material que absorve aqui todo o som, e às vezes você coloca aqui algum material ou alguma estrutura, que a gente vai ver hoje isso, que simplesmente vai refletir isso para lá e coloca um buraco aqui, então esse som sai, enfim. Tá? Mas a reflexão é um problema mesmo. Esse fenômeno aí de reflexão pode causar problema, tá? Então, por exemplo, aqui, eu coloco esta figura também que é do simulador, só para vocês verem esse fenômeno da reflexão. Aqui, o problema que vai ter a reflexão, neste caso aqui, que é uma simulação, é que a reflexão causa interferência. Tá? Então, você tem aqui a parede, e nesse simulador você pode estar variando aqui essa linha, pode colocar diferentes tipos de ângulo. Mas se você vem aqui, a onda chega aqui, ela chega assim e vai se refletir para lá. Tá? Então, se você vem aqui mais ou menos, ele tem outro padrão de onda aqui na figura. Isso vai causar interferência. Tá? Então, não somente a reflexão ela prejudica a acústica de uma área, não somente pelo fato de gerar eco, mas também porque ela poderia, além do eco, gerar interferência. Tá? Então, tem que tomar em conta também a interferência que poderia gerar essa reflexão nas paredes aí da onda quando você está fazendo alguma acústica aí de um local. Bom, mas ainda eu não expliquei para você como resolver isso com mais calma. A gente vai ver isso durante a aula também. Como que se resolve algumas técnicas para resolver esse problema, tá? Tá, lembrando aqui que a gente não está se aprofundando no caso, estamos ainda, que é uma disciplina de primeiro semestre, para falar de casos gerais, tá? Então, você tem uma primeira ideia, depois não... Por exemplo, aqui, se você ver aqui, tem dois, utilização de superfícies reflectoras, tá? No forro, com orientação tal, que as ondas refletidas atinjam os ouvintes com intervalos de tempo reduzidos em relação ao som direto. Tá? Então, por exemplo, aqui você vê nesta figura, aqui na parte do teto, o teto não é uma coisa assim plana, tá? Ele tem estruturas em diferentes ângulos que foi feito de tal forma que, certeza, isso totalmente se pode fazer com simulação de computador, enfim. Que a onda refletida não demore mais de 0,1 segundo, tem que chegar antes ao ouvido da pessoa para não ter eco nessa sala, tá? Então, é uma coisa que se usa, então, são as superfícies refletoras. Então, você vê aqui e aqui embaixo tem outra superfície refletora. Então, aqui embaixo, a figura não está muito boa, mas você tem aqui o fonte. Por exemplo, aqui quando ele emite essa onda vem para cá e chega para cá, acho que aqui ele escapa. Tá? Então, tem várias aqui, diferentes tipos de painéis, tá? Mas então, eu não quero entrar em detalhe disso, isso já seria se você tem um curso exatamente de acústica, que é assim, uma aula para você pegar um projeto, certo? E com calma aí, com a velha acústica, onde vai onde poderia, para o tempo que demora aí em cada local aí dessa obra, quanto demoraria a onda em chegar, tá? Mas não é o objetivo meu aqui. Então, geralmente, eu quero que você saiba que existem superfícies refletoras, que às vezes você chega num local e parece que está fake, que o que você está vendo lá é para bonito, para fazer, para deixar bem legal, e não tem uma aplicação física que são painéis refletores.
Aqui, por exemplo, um exemplo aqui desse que eu estou falando. Aula magna da cidade universitária de Caracas, na Venezuela. Tá? Então, você tem aqui, o auditório não tem as colunas, lustres e ornamentos que difundiam o som e impediam os ecos nas salas antigas. Então, você tem aqui, nas salas antigas, tinha colunas, enfim. Agora, os painéis foram planejados por um técnico em acústica e concebidos pelo escultor Alexandre Calder. Os painéis suspensos, que são estes que estão aqui acima, tá? Do teto e paredes, você tem aqui no teto e paredes alguns painéis aqui, difundem um som que, de outro modo, poderia repercutir dentro do vasto e curvo auditório. O auditório é curvo. Tá? Então, você tem aqui o auditório e isso. Não é, tem dois objetivos. Eles são painéis acústicos para evitar a reflexão e o eco dentro da sala. E também está orçamental aí para... Ornamental, desculpa. Ornamental aí para bonito mesmo. Bom, esse é um exemplo aí da aplicação mesmo. Uma aula magna. Agora aqui tem um exemplo, tá? Isso aqui. Este exemplo aqui, tá? Um exercício, como você queira chamar. Uma pessoa se coloca frente ao muro e dá um grito, tá? Determinar a distância mínima a partir da qual um eco seria perceptível. Tá? Então, você pode fazer essa experiência aí, você fica na frente de um muro, grita. Não, se você ficar perto do muro, não vai escutar o eco. Lembrando que tem 0,1 segundo para você escutar o eco. Então, no exercício, você tem que calcular o tempo que demora o som em ir e voltar. Tá? Considerando que a velocidade do som é 340 metros por segundo, isso significa que você está considerando um ar a 20 graus Celsius, tá? Então, a solução aqui é simplesmente simples. A pessoa calcula o tempo, como é o tempo de distância entre... Ou seja, você aplica aquela equação de movimento de uniforme, assim, muito... Tá? Então, deixa eu ver se consigo escrever aqui. Sumiu. É simplesmente velocidade do som é a distância que ele vai percorrer entre o tempo que ele vai demorar. Mas o que você tem interesse para saber se tem eco sempre vai ser no tempo, tá? Então, você tem que colocar aqui tempo é distância entre a velocidade. Simplesmente fica a equação assim, o tempo passa para cá e a velocidade passa dividindo. Somente que a distância de aqui a la parede, você tem que calcular a distância até a parede e quando ele volta. Certo? Então, você tem aqui 2D para o tempo que você fala e ele volta. Bom, quanto que demora isso? Se tem eco. Para você perceber o eco, então você calcula isso na distância, tem que, aqui, por exemplo, no exercício, considerou, ele que quer saber qual é a distância a partir do qual o eco será escutado. Escutaremos um eco se esta distância é maior que 50 milissegundos. Só que agora aqui vi uma coisa. Na verdade, aqui estão falando 0,1 segundo. Que na verdade, aqui tem eu vi que tem uma coisa que 50 milissegundos é 0,05 segundo, tá? Porque 10 a la menos 3, 1, 2 e 3, certo? E lá, na slide anterior, eu tinha colocado 0,1 segundo aqui, aproximadamente isso, mas na verdade, a distância
que se considera é 0,01 segundo. Tá? Então, a gente vai considerar que vai escutar eco quando o tempo é maior que 50 milissegundos. Então, aqui, você coloca 2D sobre V. Então, esta velocidade que é 340 passa para cá multiplicando, dividido entre 2. Na verdade, você multiplica 25 vezes 340. Isso dá 8,5 metros. Então, você tem que estar a mais de 8,5 metros para escutar eco aí nessa parede aqui. Tá? Ou seja, tem que multiplicar 0,05 vezes a velocidade do som e dividir isso entre 2. Então, dá esse número. Então, a gente vai considerar como sendo o tempo esse número aqui. 0,05 segundo. Maior que isso, você escuta aí. Diz aqui um outro exemplo aqui de reflexão. Um teatro possui um palco de 5 metros de profundidade. Frente ao muro do fundo, há uma cortina de pano. Ou seja, frente ao muro do fundo, há uma cortina de pano. A questão é saber se, ao ser levantada a cortina, as reflexões de som no muro vão provocar um eco desagradável na audiência. Então, você tem aqui esta parede, vai ter aqui, vai se refletir. Você tem o som direto e o som que vai ter da reflexão aqui. Então, diz aqui, consideramos um espectador a 15 metros do palco, uma pessoa que está aqui atrás, este último. O som direto percorre 15 metros, enquanto que o refletido percorre 25. Por quê? Por que 25? Porque aqui tem 15, ele vai percorrer 5 para a parede que está atrás, e 5 já são 10, mais 15, 25. Tá? Está explicando aqui. Os 10 metros de diferença resultam num retardo de 29,4 milissegundos. Então, como é 29,4 milissegundos é menor que 50, o eco não será percebido pelo espectador. Então, ele não vai conseguir ouvir esse eco. Tá? Por quê? Porque isso demora mais de 50. Tá? Aí eu deixo uma tarefa para vocês fazerem. A que distância estaria esta parede aqui atrás? Teria que ser colocada, por exemplo, para ele começar a escutar o eco. Tá? Você pode fazer isso. Que distância, a partir de que distância esta parede seria... O sea, por exemplo, se alguém construye este auditorio y coloca esto aquí, no sé, por una distancia mayor, esta persona aquí podría comenzar a escuchar eco. ¿En qué distancia sería esa? ¿Tá? Es una cosa que você pode estar fazendo. Outra coisa interessante aqui é focalizações. Focalização é o mesmo que a parábola. Quando você tem uma parábola, toda parábola tem um foco, certo? Então, toda construção parabólica, ela vai ter um foco de reflexão. É aquele ponto que, por causa dessa estrutura, toda a reflexão é feita em um ponto só. Então, é onde coincidem todas essas ondas aí acústicas em um ponto, tá? Isso chama-se, em acústica, focalizações. Então, o que são as focalizações? São concentrações. Um momento, aqui está me ligando, não sei por quê. São concentrações sonoras numa sala hemisférica com teto refletivo. Tá? Se você vem na internet, tem algum exemplo de alguém que fez um prédio que batia o sol e esse prédio queimava qualquer coisa, porque todos os raios do sol chegavam num ponto. O cara estacionava um carro lá e pronto. Pegava fogo lá, porque se concentrava toda a radiação solar que era refletida pelo prédio em um ponto. Lógico, a gente está falando aqui de ondas.
Mas as ondas sonoras, por ser onda, também elas vão se refletir. Então, se você coloca um auditório desse tipo, dessa maneira acontece isso. Se chama sala hemisférica, com teto refletivo. As focalizações se produzem quando o som refletido se concentra numa região, provocando uma excessiva energia sonora no local. A causa principal é a existência de superfícies côncavas, que é esta coisa que está aqui acima, cúpulas parabólicas ou circulares e plantas elípticas, etc. Tá? Então, aqui, se você vai em um lugar assim, seria horrível estar aqui nesse ponto. No lugar que todas as ondas aqui vão se refletir. Então, você vê qualquer onda que você tem, todas passam aqui por esta região aqui do foco. Tá? Aqui, todas as ondas passam aqui por esta região. Esta é a fonte sonora. Tá? Então, você vê a fonte. E quase todo o som se concentra aqui, nessa região. Então, você pode usar isso até para tirar, tipo, meio que o som de um local. Você precisa de um local que seja menos barulhento do seu local. Por exemplo, você tem um jogo aqui de qualquer jogo, é uma sala esportiva. Você quer que tenha como que o juiz precisa ter comunicação com os jogadores. Então, você vai ter que, se é um local que é de Olimpíada, que é fechado, seja uma sala de boxe, alguma coisa assim, então, de alguma maneira, você não quer que esse som chegue onde estão os caras aí, porque aí o juiz precisa estar falando com as pessoas, opa, aí tem que jogar esse som para outro lugar. Estas superfícies, todo lo que acontece aquí, presión, las superficies esféricas, que son espelhos acústicos, ¿no? Llamamos espelhos acústicos, entonces você tem um raio, ele se reflete e todo passa aqui pelo foco. Então, nesse foco é que se concentra tudo. Tá? Desculpa aí. Aqui tem outro exemplo. Áreas de esportes na forma de um domo, ou abóbada, com raio de curvatura de 35 metros, montada numa base cilíndrica, tá? Que estou aqui na base cilíndrica, e tem esse teto aqui dessa maneira, de 23 metros de raio e 9,5 metros de altura, determine a localização da distância focal com relação à superfície do campo. Aqui eu não vou cobrar para você esse tipo de exercício, tanto que estou aqui está em polegada, tem que transformar aqui para metro, enfim. Diz que a altura da abóbada é de 7,7 metros, essa altura aqui. O ponto focal do espelho acústico fica na altura do chão. Fica aqui na altura do chão. Todo o ruído dos espectadores é focalizado no centro do campo, aqui, de forma que os jogadores de hóquei não conseguiam comunicar-se nem escutar a voz do árbitro. Então, foi construído isso aqui e deu um problema. Certo? Porque imagina, era um campo isso foi de hóquei. Então, o som das pessoas aqui, da plateia, se concentrava exatamente no meio do campo. Então, era muito barulho que estava aqui, o pessoal não conseguia ouvir nada ao juiz, enfim, isso foi um problema, nesse caso aí. Todas as estruturas mecânicas têm uma ou mais frequências naturais. Agora vamos ver uma coisa, lo que es la resonancia, ¿está? Es la parte de resonancia. Dice aquí, todas las estructuras mecánicas tienen una o más frecuencias naturales de oscilación. Si la estructura fue sometida a una fuerza externa periódica, cuya frecuencia coincida con una de las frecuencias naturales, a amplitud de oscilación atingirá valores elevados que pueden llevar al colapso de la estructura. Ese fenómeno denominado resonancia. Un ejemplo. Então, vai ter a ressonância, vamos ver que coisa, também é uma coisa importante também. O som também causa ressonância. Por exemplo, que coisa é ressonância? Nesse exemplo tem
impulsionando uma criança sentada num balanço. A amplitude da oscilação aumenta significativamente quando a frequência de transmissão dos impulsos é igual à frequência de oscilação livre do balanço. Então, aquela pessoa, você está balanceando e você espera, e com a frequência que você começa a balancear, quando entra em ressonância, a amplitude aumenta bastante na hora de... Então, você, por exemplo, você está no balanço, depende, você tem que colocar os pés atuando na mesma frequência que está se movimentando a balança para você ter impulsos maiores. Aí você fala que você entrou em ressonância, suas pernas com o balanço, e aí a amplitude é maior. Um exemplo histórico do fenômeno de ressonância foi a queda da ponte Pencil do Estreito de Tacoma, em Washington, quando o vento soprando sobre a ponte provocaram oscilações de ressonância que levaram à sua destruição em novembro de 1940, 4 meses depois de ter sido inaugurada. Então você vê aqui a imagem do ponte, não? A ponte de 840 metros de comprimento e 12 metros de largura, tá? Foi 12 metros de largura e 840 aqui de comprimento. Foi aberta para o trânsito em 1º de julho de 1940. Logo ficou conhecida pelas desagradáveis oscilações quando ventava. No dia 7 de novembro, um vento de 60 a 70 km por hora provocou uma oscilação na ponte com uma frequência de 36 vibrações por minuto, 0,6 Hz. Quando a amplitude de oscilação ficou muito grande, a ponte foi interditada. Na verdade, não morreu ninguém, tá? Então, você vê aqui, o que aconteceu na ponte foi isto, não? Você tem aqui um vento e a ponte começou a oscilar. Quando a frequência de oscilação da ponte e do vento se igualaram, ele quebrou. Então, às 10 horas, continua a história aqui, às 10 horas, um cabo cedeu e a ponte começou a vibrar num modo de oscilação ressonante de torção em relação à linha central da estrada. Na frequência aqui de 0,2 Hz. O mecanismo que causou a catástrofe parece ter sido a oscilação causada pelos vórtices, esto que está aqui, vórtice, alternados provocados pelo vento. O sea, a oscilação e esses vórtices aí provocaram a ressonância. Uma vez que a ponte começou a oscilar desta forma, o movimento levou à formação de outros vórtices autoinduzidos, e este movimento acabou levando a ponte para sua frequência de ressonância. E o que aconteceu? Que ele quebrou aqui a figura. A frequência de ressonância causada pelos vórtices alternados provocados pelo vento coincidia com a frequência de vibração natural da estrutura, condição de ressonância, ou seja, quando a taxa com que a energia era absorvida do vento superou as perdas por atrito, a amplitude das oscilações aumentaram, levando ao colapso da ponte pouco depois das 11 horas. Então, na verdade, a ponte já era. Colapsou. Então, foi uma perda aí tremenda. A gente também tem aqui algumas estruturas acústicas chamadas de ressonadores. Então, você vê que é uma coisa que o pessoal, ainda que não sabia a velocidade da onda, nos teatros antigos aí diz aqui, nos teatros antigos e nas igrejas de idade média se encontravam cavidades, você vê aqui as cavidades, chamadas de vasos acústicos. Nos teatros, estes resonadores serviam para amplificar a voz dos atores. Na verdade, esse se utilizava para ampliar a voz. Nas igrejas, eles tinham uma função de absorção, distribuindo para atenuar a reverberação na região de baixa frequência. A frequência de ressonância desse vaso é da ordem de 200 Hz. Bom, e então a gente passa, acho que a gente vai parar por aqui e vamos deixar isso para depois do intervalo. A gente vai começar a fazer algumas estruturas aí, vamos parar então aqui, painéis acústicos, como que se faz para evitar um pouco, para melhorar a acústica
alguns materiais aí que você pode estar utilizando. Vamos parar por aqui um momento.